A gente fez produto demais nos últimos anos. Então, a gente, igual eu comentei, 2016, conta digital gratuita completa, banco digital em última instância. 2018, a gente fez o IPO e a gente trouxe muito capital e a gente começou a investir muito em produtos. Então, hoje, são 170 produtos diferentes que o cliente tem acesso, 90% deles dentro do aplicativo. E só de pensar como é que você vai desenvolver 170 produtos diferentes, já começa o desafio, né? E como é que a gente se organiza para poder fazer isso? Então, a gente pensa muito nas verticais que eu comentei. Então, o banking, o crédito, investimentos, seguros, conta global, shopping e o Loop. Depois eu falo até um pouco do Loop, que ele meio que amarra tudo ali, que é nosso programa de fidelidade. Então, cada uma dessas verticais tem times dedicados e eles trabalham de forma constante naquele tema, naquela vertical. Produto, né? Assim, a visão orientada a produto aí mesmo. Exatamente. Aquela vertical, ela tem um roadmap próprio, na grande maioria dos casos, e a gente já sabe, assim. Então, por exemplo, vamos pegar um vertical de investimentos. A gente deve ter entre 10 e 15 squads dedicados com 30, 40, 50 projetos, vários deles em execução e vários deles para serem executados à medida que o tempo vai passando. Claro que tem muito replanejamento, a gente vai entendendo as prioridades, o que os clientes estão demandando, a gente vai repriorizando, mas essa é uma forma quando a gente olha para a orientação a produto. Mas a gente tem várias áreas cross, então, que passam ali e atendem todos esses squads divididos em produtos, que olham para temas, por exemplo, de usabilidade. Então, quando a gente olha para essa parte de que a gente chama de UX, né? UX, UI, então interface e experiência, a gente tem uma área que traz uma visão unificada, para que a gente tenha uma experiência homogênea dentro do aplicativo e é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente. Então, assim, um ponto é que as coisas também ficam velhas rápido, então a gente tem que ficar se reinventando o tempo todo. E com isso, assim, a gente acaba fazendo, por exemplo, uma versão de aplicativo grande por ano e mais umas 5, 6 versões intermediárias que trazem novidades, que trazem coisas que são demandas mais latentes do cliente que a gente não pode esperar para poder vir para essa versão maior. Mas é um pouco disso. E cada versão maior tende a trazer uma inovação em termos de usabilidade. Só fazendo uma tradução para o público aqui, a gente faz questão de deixar todo mundo na mesma página, né? O Alexandre colocou aqui, então, para quem se interessa aí ou está ouvindo esse buzz de metodologias ágeis, o que é um squad, né? Um squad, assim, as pessoas perguntam muito pra gente, assim. Ele tem uma visão clara de algumas verticais de alguns produtos, tá certo? E aí, fazendo uma analogia, assim, você poderia ter uma visão de, eu tenho algumas grandes tribos, assim, que nada mais são do que um conjunto de vários outros times menores. E aí, o squad é um time menor desse mesmo. O que é um squad, né? É um time menor, e a gente tá falando de um time que normalmente ele vai aí um número de 9, 10 pessoas. Exatamente o tamanho dos nossos squads. Não passa disso. Tem uma métrica até engraçada que falam que duas pizzas devem alimentar um squad. É isso aí. No meu caso, não ia alimentar, não, porque eu ia comer 2 pizzas sozinho. Mas é interessante para mostrar, assim, que ser enxuto é importante. Não, e também, isso, assim. E às vezes as pessoas não dão atenção para esses aspectos de gestão, do tipo, a gente tem um número ideal, outras empresas já testaram isso. E aí, enfim, só para voltar, o que é um squad? É um time multifuncional, então a ideia é que você coloque ali pessoas com competências distintas, e esse time é pequeno, enxuto, 9, 10 pessoas, e ele está orientado a uma missão. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo da conta PJ aqui, que eu gosto bastante. Você tem ali isso dentro de uma vertical de negócio, mas você pode ter squads ou times específicos trabalhando em funcionalidades específicas dentro daquele produto. Então eu tenho um squad ali que está dedicado só para aquela funcionalidade de aprovação ali, etc., dentro do Pix. O outro squad está trabalhando a parte de investimentos PJ dentro do aplicativo. Então, cada time cuida de uma parte. E o Alexandre comentou também, normalmente quando você tem esses desenhos das organizações ágeis, você tem no squad pessoas que são dedicadas, às vezes, um desenvolvedor, um tester, né, que é super importante. Você imagina um aplicativo desse tamanho, tudo que sai muito bem testado e homologado e validado. E você tem alguns times, que ele falou que alguns times cross aqui, por exemplo, user experience, ou seja, o pessoal que está preocupado ali com... Cara, o cliente vai chegar aqui, ele vai gostar dessa navegação, o botão tá do tamanho que ele gosta, a letra tá visível e tal.
Mas ele falou, na nossa estrutura, e aí não tem certo e errado, né? Olha que interessante. Ele falou, a nossa estrutura, por exemplo, aqui de UX, o pessoal da agilidade chama que ela está num módulo flow to work aqui, ou seja, eu tenho uma estrutura separada, vamos dizer assim, dos squads, e ela entra em cada time especificamente, mas ela garante uma política homogênea em termos de interface, né? E aí, qual que é a grande sacada aí? É que se você colocasse o designer, né, o UX, dentro de cada squad, você corre o risco de cada um ali colocar a sua regra dentro daquele produto e aí você vai criando Frankensteins ali que não conversam. Então essa ideia de você ter uma estrutura que se comunica, né, ela tem uma governança única, mas ela atende a todos os times, você garante uniformidade, por exemplo, e nós estamos falando de padrão de qualidade, porque é isso, assim, visualmente falando, isso representa muito dessa experiência que o cliente vai ter ali ao interagir com a plataforma, né? E eu acho que, só complementando o que você está trazendo, né, sobre as metodologias ágeis e os times ágeis, né, às vezes ficou muito em voga, virou, acho que um buzzword, o squad, vamos montar squad, mas existem coisas, né, que foram testadas e que fazem muito sentido e que a partir do momento que você vê bem implantado, você vê a entrega contínua de resultados, de novas features. Então, esse squad, ele vai ter essa visão de futuro, ele sabe aonde ele quer chegar, o que ele precisa entregar, mas ele vai fazendo entregas intermediárias que já vão gerando valor para o cliente. Eu acho que esse também é um ponto importante. É super importante e tem tudo a ver com o que possibilitou que a gente chegasse onde a gente chegou. Então, até 2000... Então, até dando um passo para trás. Primeiro ponto que você falou super bem, Júlio, assim, a gente acredita muito num pouco de uma gestão matricial. Então, para alguns temas, a gente tem esses times que a gente chama de transversais, né, que vão indo de squad em squad, ou trazendo metodologias e uniformizando, treinando e criando processos, até para poder fazer revisão de código, de repente tem dentro da experiência do usuário, esse UX, né? Tem, por exemplo, sistemas de design, onde você cria peças que todos os desenvolvedores de todas as verticais vão poder usar para gerar uniformidade, mas a gente sempre pensou nesse negócio. Tem uma biblioteca mesmo, né? É literalmente uma biblioteca. E aí a gente tem ali esses times transversais. Tem time transversal olhando para arquitetura. O time de infraestrutura, ele é transversal. Imagina se a gente tivesse em 4 nuvens públicas diferentes. A gente foi o primeiro banco aí para a AWS em 2018, e quando a gente ainda era majoritariamente banco. Uhum. E imagina se a gente tivesse ido para outras 4 nuvens e o número de pessoas que a gente precisaria para poder manter essa infraestrutura seria muito maior, a gente ia perder muita eficiência, ia perder eficiência de custo, entre outras coisas. Quando a gente pensa nessa questão de como que o ágil funciona e como que ele é importante para a gente poder ter esses sprints, ter toda a questão, desde a estrutura de reuniões, as reuniões semanais, as reuniões diárias. Esse negócio é um negócio que trouxe muito valor para a gente. Então, até 2017, a gente tinha um desenvolvimento mais tradicional, mais com aquela cara de fábrica de software, coloca o produto e os desenvolvimentos são longos. E a gente sentia assim, a gente desenvolvia, a gente entregava, não dá para reclamar. Então a gente lançou o banco digital lá em 2016, trabalhando com essa metodologia. Mas nossa vontade de fazer muitos produtos ao mesmo tempo era enorme. E a gente via que ia virar um gargalo fazer esse desenvolvimento tradicional. A gente conseguiu também trazer capital para poder investir, e esse investimento foi super bem aplicado na hora que a gente colocou as metodologias ágeis. A gente trouxe esse conceito, Júlio, que você explicou, dos squads, os squads multidisciplinares, com uma capacidade de trabalhar de forma independente muito grande e com muita interação. Então, a gente conseguiu colocar esse negócio numa escala grande. Para vocês terem uma ideia, a gente saiu de 100 pessoas em tecnologia em 2017 para 1.400 pessoas. É mais ou menos o que a gente tem hoje. São 100 squads trabalhando simultaneamente e a gente consegue orquestrar esse negócio, né? Você pensa assim, mas tem 100 squads, cada um está trabalhando. Você falou bem também ali sobre funcionalidades. Tem alguém trabalhando na gestão de aprovação, tem alguém trabalhando no DDA, lá para pagamento de boletos, tem alguém trabalhando no saldo. E como é que a gente junta isso tudo, né? E aí a gente tem todo o processo de regressivo. Você cria a data de corte, qualquer coisa que você desenvolveu vai ter que entrar
no aplicativo nessa atualização. até tal data. Não, que o regressivo é um processo que a gente faz para poder preparar o aplicativo para o lançamento. E a gente cria uma data de corte e fala, gente, para todos os squads, vocês têm até dia 1º de outubro para poder estar com o seu desenvolvimento pronto. Nesse dia a gente começa os testes regressivos. E aí junta todo mundo, faz lá o merge do código, que é juntar todos os códigos desses 100 squads, e aí começa os testes. E aí faz o teste, aí você mapeia todos os erros, joga de volta para os squads, eles corrigem os erros, faz de novo, começa todo esse processo de novo, e aí a gente já começa a testar. Então eu já tenho aqui no meu aplicativo, tem um aplicativo chamado Test Flight, onde sobe a versão de teste e a gente vai testando, de vez em quando descobre um erro. Vocês são os próprios usuários beta ali. Eu sou um tester. Legal. Muito legal. Funciona super bem.